bom dia. Tá conseguindo nos ouvir? Muito bem. Como é que tá aí? Tá me ouvindo agora? Ótimo! Agora sim! Melhorou. Agora sim. Na hora que entrar, se você conseguir já falar um pouquinho mais alto, melhor. Voltando aqui no programa, conseguimos fazer o reparo na questão técnica, graças à nossa equipe, Nilson Freire e Rui Ribeiro, que rebolou aqui e conseguimos ouvir a nossa querida, maravilhosa Milene, que está conosco hoje no Itumbiara em Pauta. E nós já vamos aqui entrar na pauta central do nosso bate-papo aqui. Mas antes disso, eu gostaria que a Milene se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho aí, Milene, na região metropolitana, no interior, na organização das cooperativas, que sabemos que tem muitos desafios. Se apresente um pouquinho e já a gente já inicia o nosso bate-papo. Bom, meu nome é Milene, eu sou catadora, né? Presidente da cooperativa dos coletores de materiais recicláveis A Ambiental, né? Nós já estamos há 16 anos na atividade, né, como cooperativa, e a gente sabe dos desafios que são muito grandes, né? Vendo isso e a necessidade de melhorar, né, o nosso trabalho, e também vendo que a situação ela está cada vez mais difícil, né? Para que um grupo possa se compor, possa se regularizar, possa fazer alguma coisa, como que fala, em prol do meio ambiente, que é o que a gente faz, né? A gente não faz só o nosso social, em conjunto vem uma série de coisas, como meio ambiente, como saúde pública, como saneamento básico, né, nas cidades. A gente trabalha em prol da sociedade, em prol da limpeza pública, né, em prol dos aterros, em prol de uma série de coisas pelas quais não são vistas, né? A gente é mal visto, por sinal, né? Mal visto, por sinal. Então, para que esse paradigma que cobre, né, o catador, que cobre as cooperativas, que cobre todos nós que trabalhamos no ramo, possa ser quebrado, até mesmo pelo poder público, que não entende ainda, né, o nosso trabalho, que nos enxerga como um pequeno e nos enxerga como problema e não como a solução. E, na verdade, nós somos a solução desse problema todo, né? Problema do clima, problema da água, problema de uma série de coisas que, por sinal, paira sobre nós como negativo, mas nós somos a parte mais positiva desse meio, né? A parte mais positiva desse meio. São os atores centrais, né, Milene? Os catadores, na verdade, como você bem disse, muitas vezes estão invisíveis, né? Não só para o poder público, mas para as empresas, para as pessoas. E para a sociedade. E vocês realizam um trabalho excepcional. Vocês, na verdade, são os grandes agentes ambientais do planeta, né? Do Brasil, principalmente. E, infelizmente, o poder público tende, né? Os outros grupos, né? Aquela questão da responsabilidade compartilhada, não enxerga ainda, ou poucos enxergam a importância do trabalho de vocês. E já entrando na nossa conversa, e obrigado pela sua apresentação, essa semana nós fizemos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Milene, fez aniversário, né, de 13 anos, e os desafios ainda permanecem, né? A gente sabe que houve alguns avanços, teve um período que retroagiu. Agora nós sabemos que existe uma preocupação, existe alguns movimentos importantes sendo feitos, mas que ainda de fato não se concretizaram
no dia a dia, né, dos catadores. A gente sabe que recentemente, né, os preços dos materiais têm caído de forma assim muito rápida. Mês papelão tá 40 centavos, no outro tá 35, e essa queda impacta diretamente na renda, né, dos catadores, e aquela coisa acaba desvalorizando o trabalho que vocês desempenham de forma tão responsável e tão humana. Então, eu queria que você falasse um pouco desse plano nacional de resíduos sólidos, né, os desafios que nós ainda temos, a questão da regulamentação, porque o nosso povo, a dona de casa, o vizinho, nós mesmos, às vezes não entendemos o que é isso, o que é essa questão da responsabilidade compartilhada. Às vezes fica jogando a responsabilidade também, Milene, somente para o poder público. Nós sabemos que o poder público tem um papel central nesse processo, porém, cada um de nós temos a responsabilidade de fazer o básico, que é separar o seu próprio material de consumo. Se eu tomei uma água, a garrafinha de água, a partir do momento que eu tomei, que ela está sob minha posse, ela é responsabilidade minha. E eu não posso descartar essa garrafa de forma inadequada em qualquer lugar, sabendo que existem pessoas que vivem disso, né? O material reciclável é dinheiro. Você já viu, Milena, alguém jogando dinheiro fora, assim, pegando o dinheiro e jogando no lixo? Acho que não. Fala um pouco sobre isso. Olha, o que falta, né, é a educação. Começa pela educação. A educação, como muitos anos não houve uma política ambiental e as pessoas elas não tiveram o hábito de fazer a separação. Então, cabe agora o poder público, né, começar essa educação com a população. Ele tem que começar a falar, não só falar em televisão, em mídia, em nada, mas ter ações que possam fazer com que aquela pessoa ela possa cumprir o papel dela, né, como compartilhado também. A sociedade ela precisa entender que a parte principal dela não é só se livrar do lixo, como para ela é lixo, né? Ela não tem só que se livrar do lixo, ela tem que dar a destinação dele. E o poder público tem as ferramentas que fazem isso acontecer, né? Então, cabe ao poder público agora, através de seus agentes, comunicar, ter leis para que sejam cumpridas, assim como a lei do cinto de segurança, que há a obrigatoriedade, né, da cadeirinha, né, da a proteção de uma criança. Existem leis para tudo, por que não uma lei que possa fazer com que a dona de casa, a sociedade em si, possa fazer isso, né? Então, ela tem que cumprir essa lei. Então, a lei ela tem que vir para poder educar, né? Para ela poder educar. Ela tem que educar a sociedade agora. Não pode mais ficar só jogando, protelando as coisas. O poder público ele tem que compartilhar e, junto com o poder público, a sociedade em si. Então, tem que ter leis para serem cumpridas. Então, tudo tem lei, tudo tem regulamentação. Então, nós temos que regulamentar a educação ambiental, porque senão haja aterro sanitário para colocar material, haja, como que diz, lugares, rios e tudo mais para ser jogado esse lixo, não é não? Então, eu falo lixo porque para a sociedade isso é lixo, né? Não para nós. Para nós, não é resíduo também, para nós é matéria-prima. Então, nós temos que aprender a separar o resíduo da matéria-prima. A matéria-prima é aquela que vai ser transformada, é aquela que vai voltar de novo para a cadeia e fazer renda. Agora, o resíduo como mesmo diz, é resto, é resíduo, é o que sobrou. É aquele, sim, vai ter que ter uma outra destinação. E
junto com essa destinação, nós já temos uma solução para ela, né? Essa solução só depois que vier a separação, só depois que sobrar apenas o rejeito desse resíduo. Aí sim, ele tem a outra destinação, que é o CDR. Então, eu creio que, para nós, né, precisamos de leis que possam ser cumpridas pela sociedade e que elas respeitem essas leis, não achando que um catador ou que uma cooperativa ou que um sucateiro está agindo ruim na sua região, né? E vamos ver ele com discriminação. Não, a gente tem que ver, respeitar, ajudar, procurar saber como é que é o trabalho lá dentro, trazer a sociedade para dentro de uma cooperativa para ela entender, né? E ver o que ela está aprontando com a própria cidade, o que ela está fazendo com a cidade dela, né? Que aquilo que é lixo para eles está ajudando pessoas a terem uma dignidade. Então, é esse o meu ponto de vista. Dentro dessa sua fala, né, de levar a comunidade para dentro da cooperativa, fazer ela entender, conhecer, né, o trabalho que vocês realizam, que dica você daria, Milene, para aquelas cidades, né? Porque esse programa aqui ele vai rodando, chega aqui na nossa região, principalmente aqui na região sul, mas a internet hoje não tem porteira, né? Logo chega em vários lugares e as pessoas, muitas vezes, sabemos que nos municípios de Goiás, várias cidades ainda não fazem a coleta seletiva e ficamos aí na expectativa, aguardando o poder público desenvolver alguma ação como essas que você acabou de colocar. Que dica nós podemos dar para aquelas pessoas que já fazem a separação de material reciclável, né? Porque tem já muitas pessoas conscientes. Embora, segundo a Abrelp, 4% de todo o resíduo reciclado, nós só reciclamos no Brasil ainda somente 4% do material reciclável, é muito pouco. Mas que dica você daria, por exemplo, em Tumbiara nós não temos coleta seletiva. É uma luta aqui de décadas, né? Que dicas que você daria para aquele que separa ou que pretende separar e dar a destinação correta, né? Que dica que você daria? Bem, para aqueles que já fazem essa separação, que eles procurem uma cooperativa, né? Que procurem uma associação de catadores, que procurem, entender, entregar esse material que ela faz já para essas pessoas, porque essas pessoas sobrevivem desse material. Essas pessoas, através desse material que sustenta suas famílias, né? É o trabalho delas. Então, que eles façam essa destinação. E que nós, como agentes que somos do meio ambiente, e nós possamos, através desse trabalho, dessa pessoa, né, chegar até os prefeitos, chegar até os políticos, na Câmara, na Assembleia, ir atrás dos políticos e falar, tem gente consciente, tem gente que espera uma coleta seletiva, tem gente que quer que isso aconteça, a sociedade quer que isso aconteça, porque amanhã, mais tarde, quem vai pagar por essa conta vai ser o próprio morador, a própria sociedade, porque vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar para dar a destinação disso aí. Então, a prefeitura em si, ela tem que tomar consciência dessa responsabilidade que ela tem que ter com o município, né, que é fazer a coleta seletiva, diminuindo a quantidade de resíduos que vai para o aterro, ou mesmo para os lixões, que esses estão taxados a finalizar em pouco tempo, né, certo? E aí fazer com que a coleta seja feita, né? Mas antes disso, eles têm que organizar todo esse pessoal que está no lixão. Eles têm que organizar os catadores de rua, ele tem que organizar essas pessoas que trabalham com isso em conjunto com a coleta seletiva.
porque tem que dar condições sociais para ela trabalhar e tem que dar condições dela atender a sociedade, porque isso não só atende a cidade em si, mas como sim ele faz o papel dele como agente, né? A prefeitura ele faz o papel dele como agente para fazer a limpeza da cidade. Se a própria prefeitura ela não pensa desse jeito, ela vai estar taxada amanhã mais tarde a ser cobrado pelo poder público, entendeu? Pelos, pelos agentes públicos que vão ter que correr atrás do prefeito, falar, ó, prefeito, você tem que fazer. Aí ele vai ser obrigado. Então, ele tem que fazer isso, porque hoje o mundo já não aguenta mais, né? Nós estamos passando por uma certa dificuldade aí, mas por falta de consciência. Então, a prefeitura, o Estado, né, o governo federal, todos eles são agentes que têm que ser acionados a fazer o certo. Tocou num ponto que seria a próxima, já estava engatando uma próxima situação aqui, que são os catadores no lixão, né? Mas é uma questão de urgência mesmo. Já nós não temos mais tempo, né? Essa semana também teve o dia da sobrecarga na terra, nós já não temos mais recursos para fazer com que a terra sobreviva. Se a gente continuar nessa pegada, logo, logo, os nossos filhos, os nossos netos não vão ter mais um planeta, nós mesmos, né? Não vamos ter mais um planeta capaz de entregar aquilo que entregava há pouco tempo. Então, mas você tocou num ponto que é muito sensível, né? Que são os catadores do lixão. Hoje, por exemplo, aqui em Tumbiara, nós temos mais de 70 famílias que sobrevivem deste material no lixão, né? Pessoas que inclusive vivem, muitos catadores há mais de 20 anos nesse local, sobrevivendo do material que as pessoas mandam, né, diariamente para o lixão. Eu não vou nem dizer aterro, porque nós não temos aterro, aqui nós temos lixão, que é pessoas trabalhando de forma inadequada, sem EPIs, debaixo do sol, com animais peçonhentos, com urubus, todos os dias e todas as noites, né? E, mais uma vez, eu disse no início, os lixões são uma ferida aberta nos municípios. Exato. E nós precisamos entender que o que nós estamos colocando aqui, o que a Milene está dizendo, é que para solucionar ou para iniciar uma solução, é necessário a liderança do poder público neste processo. Cada um de nós precisamos ter a responsabilidade de fazer a nossa parte, de separar o que é seco, o que é molhado, não é? E destinar corretamente, seja para uma cooperativa, seja para uma associação, mas que o destino seja para aquelas pessoas que durante décadas não são reconhecidas, fazem a limpeza de todo o material reciclável do município e nunca foram recompensados. Então, é um desafio muito grande, porque se você tem 70 famílias no lixão e mais uma grande quantidade de catadores individuais nas ruas, e aí, Milene, você tem uma experiência também, você percebe, pode ser que tenha algum catador do lixão assistindo aqui a gente, e a gente sabe que há uma dificuldade também de entender essa questão do trabalho individual, do trabalho coletivo, da importância de estar trabalhando de forma coletiva dentro de uma associação ou dentro de uma cooperativa. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses desafios, a legislação, como é que cria-se, como é que se organiza para trabalhar o cooperativismo, né? Hoje aqui em Tumbiara nós estamos tendo aqui o dia de cooperar aqui na Praça da República. Nem convidaram aquelas pessoas que de fato fazem a cooperação e o trabalho da limpeza. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Dessa questão dos catadores no lixão, da sua organização, enfim, desses desafios aí. Eu vou por partes agora, tá? Bem, quando eu primeiro entro em contato, né, com os catadores, principalmente os que estão nos lixões,
eu reconheço eles, a gente pega todos os dados deles, né? Estou falando da minha experiência de, de formação de cooperativas pelo interior. Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer uma coisa grande, macro, mas eu já estou conseguindo a consciência deles de trabalhar em conjunto, né? Porque é uma oportunidade que, de qualquer forma, eles vão ter que aceitar. Se eles trabalham com material e sobrevivem do material, eu estou reunindo os agentes que são esses todos, o que eu te disse, prefeitura, estado, para que eles entrem fazendo a parte deles e o catador entra fazendo a parte dele, né, que é a separação, a triagem, tudo mais. Bem, primeiramente, eu reúno com todos os agentes e a gente faz a conversa, né, a prefeitura, elas têm sido muito boas, assim, elas têm elas estão com vontade de fazer, mas tem certas prefeituras que têm medo de fazer, não sabem, não têm o conhecimento, né, e o pessoal está todo mundo perdido. Então, eu não culpo só o poder público, porque eles não foram acionados a tempo a fazer, entendeu? Eles não foram. Eles têm ideia, eles sabem quem tem que fazer, mas, assim, nunca teve obrigatoriedade, realmente, que eles tenham que fazer. Mas agora eles têm que fazer, porque eles têm que fechar os lixões, né? E tem gente lá dentro. Não é, eu vou fechar o lixão e põe todo mundo para fora, não. Tem um trabalho social que tem que ser feito com as pessoas para dar dignidade a elas. Elas não podem só simplesmente sair dali, aquilo ali é o que elas sabem fazer, aquilo ali é o que elas entendem que é dali que elas trazem o seu ganha-pão, né? É a sua sobrevivência, é o cuidado que eles têm com seus filhos e tudo mais. Então, o que eu faço é organizar eles como grupo, né? Começar através dos agentes que eu tô reunindo como OCB, prefeituras, e o governo do estado para fazer uma interação em conjunto, né? Em conjunto. Discutir todos esses agentes, construir o galpão, né? Porque tem que ter o galpão para eles trabalharem, para ter dignidade ali. A coleta seletiva que a prefeitura tem que fazer no município e o governo do estado dá a incubação deles para que eles possam, né, aprender como gerir o seu negócio. Então, isso está acontecendo, isso é real, não é, assim, aleatório. Os locais onde eu estou fazendo todo esse trabalho têm tido um respaldo muito bom, né? Por quê? Porque ali já entram com o contrato da prefeitura, reconhecendo eles como trabalhadores municipal, eles não vão ser efetivados pela prefeitura, mas vão ter um contrato com a prefeitura, né? Ali eles têm o material que vai chegar da coleta seletiva dentro desse galpão, e vai ter todo um suporte, né, para eles aprenderem a trabalhar em conjunto, entenderem como é que funciona, e eles vão ser o próprio dono do negócio deles. Então, não vai tirar nada deles. O que é deles, continua sendo deles, né, que é o direito deles ao trabalho, mas um trabalho organizado, né, para que eles entendam que nenhum trabalho vai ser como no lixão, não vai. Há mudanças sim, e essas mudanças vão vir para melhor, né, aonde eles vão conseguir levar o seu sustento, aonde eles vão conseguir entender que o trabalho em conjunto, que a união deles todos, vai fazer com que eles, né, possam levar uma dignidade para suas casas.
e isso está acontecendo. Muitos lugares estão fechando seus lixões e por medo até de ser multado, prefeituras e tudo mais, querem dar sua destinação mais rápido, mas tem lugares que, como que diz, a gente ainda não conseguiu chegar, né? A gente precisa ter uma amplitude maior desses locais. O governo do estado, assim, ele está querendo fazer, e ele está fazendo, ele está procurando as prefeituras, está buscando fazer, mas tem prefeituras que realmente dificultam o trabalho, né? Dificultam o trabalho. Ou então caminha de forma muito lenta e isso acaba desmobilizando. A verdade é que a responsabilidade, Milena, dos municípios são maiores. Eu vejo que há uma necessidade do gestor municipal de buscar de forma efetiva a organização desses catadores nas cidades que existem esse trabalho, né? Porque é um trabalho, e é um trabalho que precisa ser respeitado. Então, se vai encerrar o lixão, o primeiro passo, na minha visão, é organizar esse pessoal, dar uma formação. Aquela educação que você falou no início, educação ambiental, precisa ser expandida, essa educação precisa ser levada, essa formação precisa ser levada para os catadores que estão no lixão, que muitas vezes não tem estudo, não tem conhecimento, tem dificuldade de entender o processo. Então, é um processo que não é um processo que do dia para a noite, é todo um caminho a ser percorrido, e mais uma vez, a gente precisa de ter esse olhar, essa solidariedade, né, com esses profissionais que muitas vezes são invisíveis aos olhos das pessoas do poder público e das empresas, né? Empresas que é um tema que eu também queria agregar a essa proposta, que também está, né? A empresa tem um papel fundamental na logística reversa, na gestão dos materiais recicláveis. E aqui, né, em Itumbiara, nós temos uma experiência muito positiva com as indústrias, com alguns comerciantes que têm esse olhar, que já trabalham de forma muito responsável, né, inclusive priorizando a destinação para a associação aqui de Itumbiara, que é a Estação Reciclar. Então é preciso reconhecer, né, que já existem indústrias, empresas muito importantes, multinacionais ou não, que observa o trabalho, vê que existe uma organização, existe pessoas ali de fato que atuam de forma profissional, né, e destina todo o seu resíduo, o seu lixo, o seu material reciclável, a sua matéria-prima pós-consumo para a cooperativa, no caso aqui de Itumbiara, a Associação de Catadores. Porém, tem aquela situação que eu acho que precisa ser olhada, também agora está sendo implementado no Brasil inteiro, né, esse cuidado das embalagens, porque hoje as empresas como um todo colocam a embalagem no mercado e se preocupa apenas com o uso daquele produto em si. E nós precisa ter a preocupação do pós-consumo, né? As empresas têm essa responsabilidade que inclusive é educativa, né? Ela faz parte, né, essa cadeia. A empresa tem um papel muito importante que é também ajudar a fazer com que aquela pessoa que consumiu o produto dela entenda que esse produto precisa ser retornado, né, e assim completando o ciclo, né? Então, são várias frentes de atuação e as empresas têm um papel fundamental. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das empresas, enfim, a realidade, né, das áreas que se aí em Goiânia, como é que é, se já tem muita indústria olhando pelos catadores, enfim, dá um pouco da sua realidade aí, porque a gente também quer ouvir, de repente, o que você fala aqui chega num diretor numa indústria aí em Goiânia, chega numa indústria aqui em Itumbiara que ainda não faz a destinação para as cooperativas, né, porque a cooperativa aqui, a associação aqui de Itumbiara, mais de 90% do material que chega para ela vem de indústria. Aqui é um case de indústrias e de destinação para a estação que é um pouco diferente de outras cidades, mas eu queria te ouvir. Bom, olha, aqui em Goiânia é um pouco mais complicado, né?
porque nós agora que estamos começando, apesar de eu estar há 16 anos como cooperativa, né? Assim, não, ainda nós estamos ainda engatinhando. Eu falo isso, nós estamos engatinhando, porque nós estamos com, nós cumprimos uma lei, nós cumprimos com as exigências, mas sempre é um dificultor para nós, que para nós trabalharmos com uma indústria, nós trabalharmos com alguma coisa, há uma exigência muito grande documental, né? É uma exigência muito grande, que tem documentos que a gente não consegue, e aí a gente entra em dificuldade, porque são exigências do próprio poder público em relação a gente ter esses contratos. Muitos têm, algumas têm alguns contratos, mas são muito poucas, né? Nós somos 13 ou 12 aqui em Goiânia, que, assim, nem todas têm, são cada uma num diferencial, mas, assim, são muito poucas que correm atrás, que sabem fazer esse contato, né? Nem todas sabem, todas trabalham apenas, a maior parte delas trabalha apenas com a coleta seletiva, né? Então, esse é um grande Montar um plano de ação para atuar junto às grandes indústrias de Goiânia, hein, Milene? De repente, é um encaminhamento aí importante, né, que a gente precisa fazer com que as seria, indústrias de Goiânia, que são muitas, entendam essa situação e comecem a olhar pelas cooperativas de Goiânia, né? exato. Nós temos tem indústrias que têm sim esse trabalho, né, com cooperativas aqui, mas existe essa burocracia toda e que nem todas têm. Então, essa é a grande dificuldade de nós cooperativas aqui em Goiânia, né? Mas a gente está quebrando essas barreiras aos poucos, porque todos nós estamos nos alinhando e agora, mais do que nunca, né, nós vamos ser contratados. Então, a gente vai obter toda essa documentação que vai ser o facilitador para todas nós. Então, é isso. Ao passo, assim, que já tem 16 anos, né, que a gente trabalha, pelo menos, de coleta seletiva tem 15, e eu, como cooperativa, tenho 16. Então, esse é a grande luta nossa, né, de fazer acontecer. As cooperativas aqui, elas se reúnem, né, junto com o poder público, mensalmente, para ter soluções, né, referente às dificuldades e tudo mais. E o poder público tem ajudado a gente a organizar, né, da forma melhor possível, né, principalmente o Ministério Público do Estado, através do doutor Juliano, ele tem feito bastante, né, tem feito bastante, ele reúne a gente e faz essa ponte com o poder público, né, que aumenta aí o nosso nível de confiança, né, no poder público, que é através do Ministério Público, né, do Estado. Dúvida, Milene, isso aí eu sou testemunha e o que você está dizendo é preciso mesmo destacarmos aqui o papel central, né, do poder público, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público como um todo, na pessoa do professor Juliano de Barros, que inclusive é daqui de Itumbiara. Tivemos com ele já em alguns momentos, lá em 2015, quando a Estação Reciclar buscou o apoio do Ministério Público do Trabalho e conseguiu, inclusive, um ano depois desse diálogo, né, de apresentar um pouco do trabalho da associação aqui na região, a Estação Reciclar conseguiu um caminhão. Na época, a doutora Ana Paula, aqui do município, fez um acompanhamento muito bacana, muito próximo,
entendeu a necessidade de contribuir neste processo. Tanto é que, a partir dessa ação do Ministério Público, a Estação Reciclar deu um salto, não é? Porque ela pôde pegar mais indústrias, pôde fazer mais coletas, pôde fazer compromissos maiores em relação à logística de recolhimento. Então, tudo isso contribuiu, e o papel do Ministério Público foi central, porque a partir dali outras empresas também entenderam a necessidade, enfim, e aí virou uma bola de neve positiva que dão frutos até hoje. Então, a questão do Ministério Público realmente é algo extraordinário e nós precisamos, sim, buscar as orientações, buscar o apoio dessa importante instituição. Eu quero também falar que já tá finalizando aqui, Milene. Então, nós temos só um minuto aqui, segundo a nossa assessoria técnica. Eu queria que você nos desse aqui os informes finais, agradecer muito a sua participação. E nós vamos continuar com esse debate aqui, tá? Nós vamos trazer o Rafael, vamos trazer o Zé Iramar, vamos trazer outras pessoas que também fazem a luta no Estado. Faz as suas considerações finais rapidamente. E obrigado mais uma vez por estar aqui. Bem, eu agradeço essa oportunidade, né, da gente poder debater a respeito disso, e quero deixar aí um convite para os catadores, que vai haver o encontro nacional do movimento Eu Sou Catador, lá em Brasília, lá vai ser dia 25 de agosto, né? Eu convido todos vocês a participarem, né? Procure o Daniel, que a gente vai entrar num conjunto aí para poder levar vocês até lá. Vai ser muito bom, né? Vai estar os dois movimentos nacionais juntos lá, trabalhando em conjunto. Vai ser um movimento para poder falar, né? Trazer as autoridades para que possam entender o nosso trabalho em si. Então, vai ser muito bom para os catadores também dos lixões, que lá vai ter catador dos lixões do país todo, vai ter catadores avulsos, vai ter cooperativas. Então, vai ser um grande encontro lá em Brasília, e fica aqui o meu convite para todos vocês. Eu agradeço muito por tudo isso. Está sem áudio. Nós estamos recebendo as orientações aqui do Nilson, dizendo que não vamos ter intervalo devido ao tempo, que nós já passamos um pouquinho por conta da questão técnica no início do programa. E nós queremos aqui aproveitar também para dizer algo que não foi dito, mas é importante trazer para a comunidade, né, a questão da política em si, que é importante. Por exemplo, algumas ações foram retomadas nesse setor recentemente, né, no governo Lula, e é importante a gente colocar, né? Por exemplo, a retomada do programa Pro Catador, né, que apoia e fomenta as cooperativas e associações em todo o Brasil. Então, a retomada desse programa, sem dúvida nenhuma, impulsionará várias cooperativas no Brasil, e isso é algo extraordinário, porque foi criado lá em 2010 e o último governo foi extinto em 2020, não é? As cooperativas ficaram sem essa condição, né, de financiar equipamentos, de conseguir se organizarem, né, dentro do galpão. E esse programa foi retomado, o programa Pro Catador, que homenageia também a pessoa que foi uma das percursoras disso lá em 2010, que é Diego Santana. Então o programa também vai homenagear essa importante pessoa que contribuiu para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2010. Outra questão importante que está sendo colocada,
né, pelo governo, foi instituído o Comitê Interministerial para a Inclusão Socioeconômica dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Nesse comitê, 15 ministérios fazem parte deste comitê, não é? Isso aí é uma ação do governo, com o objetivo de priorizar aqueles atores que, de fato, são aqueles que precisam ser reconhecidos. Então, o catador voltou a negociar, voltou a sentar na mesa de diálogo, né, com o poder público, municipal, federal e estadual. Isso é muito importante, né, porque o objetivo disso o objetivo desse comitê, o objetivo do catador estar sentado à mesa é justamente para pensar geração de emprego e renda, não é? Porque aquilo que nós dissemos aqui durante o programa, que a Milene colocou, não é? Tudo que vai para a cooperativa, tudo que você consegue separar, isso é geração de emprego e renda, inclusão social, não é? Então, esse é o principal objetivo, a gente ajudar esses profissionais que de fato atuam na reciclagem. Garantir a logística reversa com o retorno das embalagens descartadas para o ciclo produtivo, é um outro objetivo. E reduzir o consumo de energia dos gases de efeito estufa. Esses 3 grandes objetivos que o governo, através da sua equipe, no Ministério do Meio Ambiente, deste comitê interministerial, pensa em relação à gestão deste processo. Então, é importante colocar as ações que o governo federal tem realizado com o objetivo de melhorar um pouco a vida desses agentes ambientais que são os catadores de materiais recicláveis. E aqui em Itumbiara nós estamos aguardando também, né, o movimento, né, do gestor público municipal de fato, implantar a coleta seletiva, de incluir os catadores neste processo, de preferência também contratando a cooperativa, enfim. Temos muito caminho a seguir e, graças a Deus, com o apoio de toda a comunidade, pensando de forma propositiva, nós vamos sim conseguir realizar esse grande desafio. E nós estamos aqui já indo para o final. Eu quero aqui trazer um tema também de muita importância, agora virando um pouco a chave da gestão de resíduos e falando um pouco da situação local no nosso município, alguns temas que estão acontecendo e uma das solicitações, inclusive, de participantes aqui do nosso programa, já desde a semana passada e agora também nós recebemos aqui via WhatsApp, né, uma preocupação, né, com a questão da Petrobras está baixando o preço do combustível, como tem baixado, né? Nós saímos aí num período assim de negacionismo, que estava lá por volta de R$8 a gasolina, né? Já baixamos aí para menos de 5, 4,50. E agora, mas existe uma questão local que está preocupando a nossa comunidade aqui em Itumbiara, e é o motivo da gente estar trazendo esse tema, é que às vezes o preço passado não está sendo repassado na bomba. Então aqui em Itumbiara nós estamos tendo aqui vários postos de gasolina com o preço alinhado, com o preço todos iguais. Então é uma preocupação, nós recebemos aqui no WhatsApp, queremos trazer um pouco dessa reflexão e colocar isso aqui no programa, porque as autoridades precisam estar acompanhando isso de perto, né, e trazendo uma resposta, porque se está baixando, né, você vai aqui em Goiatuba, o preço está bem menor, você vai em Caldas Novas, está bem menor, você vai em Goiânia, está menor, e aqui vários postos de gasolina fazendo um trabalho, atuando, colocando o valor alinhado, não está diferente na maioria dos postos, pelo menos aqui na parte central da cidade, e a gente precisa que os setores responsáveis, PROCON, enfim, esteja acompanhando este processo e isso precisa ser reparado. Esse é um dos temas. E dizer a todos vocês que o Itumbiara em Pauta está aberto, né, para
para ouvir, enfim, proposições de pautas, como essa que foi colocada hoje, que é a questão do encerramento dos lixões, da gestão dos materiais recicláveis, das cooperativas de catadores, inclusive tema este que deverá ainda esse mês ser retomado, né? Nós temos aqui já o pedido, né? E já convidamos o professor Rafael Sadi, da Universidade Federal de Goiás, o catador José Iramar, do Movimento Nacional dos Catadores, a nossa própria Sandra, vice-presidente da Associação de Catadores de Itumbiara, e nós precisamos avançar, sim, com esse tema da questão ambiental, da gestão de resíduos e da priorização e do fortalecimento das cooperativas de catadores de Itumbiara e de nosso estado. Então, gostaria de mais uma vez agradecer toda a audiência, dizer que vai ter algumas alterações no programa aí na próxima semana. Estamos fazendo algumas mudanças justamente para melhor trazer aqui esses comunicados, essas ações para vocês. Então, agradecemos e esperamos vocês no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui no Itumbiara em Pauta. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.